Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. Nós vamos começar aqui trazendo uma palavra. O Senhor, assim que eu recebi o convite, já trouxe com clareza no meu coração aquilo que Ele quer compartilhar conosco nessa manhã. Eu tenho certeza de uma coisa: você vai sair daqui diferente de como você entrou. Amém? O tema da mensagem é: os campos estão prontos para a colheita. Glória a Deus, Deus é bom. Lucas capítulo 4, versículo 14, acompanha comigo. Jesus voltando para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Fecha os olhos, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, sobre a tua igreja, sobre cada pessoa que está aqui agora, e cada pessoa que está assistindo essa mensagem no YouTube. Eu declaro, Senhor, as escamas caindo dos olhos. Eu declaro em nome de Jesus o chamado sendo ativado no coração. Pai, eu declaro, Senhor, nessa manhã um despertamento de propósito e de chamado. Os teus filhos vão contemplar, o Senhor vai fazer com que eles venham contemplar o sentido da existência deles aqui nessa terra. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Quem crê, dá um amém. Eu não sei se você compreende o que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo aqui nesse texto é algo tão lindo, tão maravilhoso. É algo tão poderoso que está acontecendo aqui. Jesus está inaugurando uma nova estação. Jesus aqui está inaugurando uma nova dispensação, uma nova estação, uma nova aliança aqui. O que está acontecendo aqui é que Isaías, aproximadamente 700 anos antes, profetizou isso lá em Isaías 61. Isaías 700 anos antes de Jesus vir. Imagina comigo, eu quero parafrasear para você entender. Isaías está dizendo assim, vai chegar um tempo, o mundo está em trevas, o mundo está perdido, as pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando de Deus, e vai chegar um dia em que se levantará um homem ungido sobre a terra. Vai se levantar um dia, vai chegar um momento em que um homem vai ser ungido pelo Espírito, e as pessoas que são pobres vão começar a prosperar, as pessoas que andam em doença vão começar a ser curadas, e as pessoas que necessitam ver o Pai de novo, ter relacionamento com Deus de novo, serão salvas. Isaías 700 anos antes profetiza, e aí Jesus, oh meu Deus do céu, Jesus chega na sinagoga,
Ele pega o livro do profeta Isaías, o rolo, que antigamente não era livro, era rolo. Ele desenrola o rolo. Deus está desenrolando o manto hoje sobre você, amém? Ele desenrola o rolo. E ele pega exatamente nesse texto. Ah, meu Deus do céu. Eu já começo a ficar empolgado com isso aqui. Imagina comigo, Jesus recém foi batizado nas águas. Ele sai para o deserto, ele é tentado, ele vence Satanás pela palavra. Ele sai dali cheio do Espírito Santo. Ele entra na sinagoga, ele pega o texto e ele começa a ler. E no versículo 18, bota no telão para mim, por favor. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Unção, capacidade sobrenatural que vem sobre um homem natural, capaz de fazer coisas extraordinárias que você nunca pensou em fazer antes. Deixa eu te falar, uma nova unção está vindo sobre você nessa manhã. E aquilo que você não imaginava em fazer, você vai começar a operar na unção do Espírito. Ele começa a ler. E ele diz: o Espírito Santo, a unção está sobre mim. Porque a unção que vem dentro de nós quando nós aceitamos Jesus. Quem já aceitou Jesus aqui? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje você vai fazer isso. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. É a unção. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós, ele vai moldar o nosso caráter, para que eu e você possamos andar como Jesus andava. E quando vem a unção sobre nós, que é através do batismo com o Espírito Santo, essa unção que vem sobre nós, não é para nós, é para o outro, é para as pessoas. Nós somos ungidos para tocar alguém. Você está aqui nessa manhã, deixa eu te falar de novo. Você é ungido para abraçar alguém. Você é ungido para dar alguma coisa para alguém. Para manifestar esse poder. E Jesus está falando exatamente isso. Jesus viveu seus 30 anos desfrutando de um caráter aprovado pelo Espírito por dentro. Mas depois que ele é cheio do Espírito, ele diz: agora sim. Olha para o seu irmão e diz assim: agora sim. Diga para ele assim: você vai, com fé, diga isso, você vai sair com a unção sobre e operar milagres e maravilhas no nome de Jesus. Querido, e quando Jesus fala isso, o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos. Pessoas estão opressas. Pessoas estão cheias de demônios. Pessoas estão opressas pelo diabo, querendo mudar a sua identidade. O diabo está querendo mudar a identidade das pessoas. Nós estamos vendo nos noticiários, o diabo está querendo pegar as nossas crianças. Existe uma opressão no mundo, mas eu e você somos a resposta que o mundo tem. Eu e você somos aqueles que vamos ir na unção do Espírito. E eu escutei uma frase maravilhosa ontem: avivamento é uma resposta que nós damos para o mundo. O mundo vem com a sua pressão, e o avivamento que pega fogo dentro de nós, damos uma resposta. Oh, querido, você está aqui nessa manhã, meu irmão. Deixa eu te falar, essa unção te capacita a orar pelos enfermos e eles serem curados. Sabe, tem crente que fala assim, alguém chega perto dele e fala assim: meu Deus, eu estou com uma dor de cabeça. A primeira coisa que fala: eu tenho um paracetamol aqui na minha bolsa. Deixa eu te falar, nós não somos contra medicamento, mas primeira coisa é a oração. Ora primeiro, depois oferece o remédio, não tem problema. Mas a resposta, a minha resposta e a sua, é a unção que Deus depositou sobre as nossas vidas.
E sabe, quando nós estávamos lá em BH, nós estávamos juntos com o pastor Silvio Arro, lá em BH, estávamos fazendo rema. E gente, tudo era novo para nós. Quando nós recebíamos essa palavra tão impactante, a gente pensava, meu Deus, essa palavra é impactante, peraí, eu vou colocar em prática então. E a gente começava a colocar em prática, né, pastor? E a gente via que funcionava. Aí a gente fica, meu Deus, funcionou. A gente fez isso e deu certo, a gente ofertou e colheu. A gente ficava assim, porque quando nós recebemos esse conhecimento tão maravilhoso, você tem recebido esse conhecimento maravilhoso dessa igreja? Nós ficamos maravilhados, mas não adianta só ficar maravilhado, a gente tem que botar em prática. Porque quando nós praticamos, nós não só vemos a bondade, nós provamos da bondade de Deus. E aí foi tão interessante que a gente saiu para fazer um evangelismo e teve uma irmã que, como nós aqui nessa manhã, ouviu isso, mas decidiu botar em prática. A gente saiu para fazer evangelismo. E aí ela chegou na casa de uma pessoa para orar. Quando chegou, era uma cega que estava dentro da casa. Podia ser uma dor de cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim ou não? É uma pessoa cega. E aí ela chega, presta atenção, e ela escutou isso, que Jesus veio para curar, que nós podemos curar também. E ela decidiu botar em prática. E ela sentou com aquela mulher e disse assim, eu vou orar por você, eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser curada. Você crê? Ela disse, eu creio. Ela botou a mão e quando ela tirou, ela disse assim, meu Deus, eu estou te vendo. E ela falou assim, é sério? Sabe por quê? Porque essa palavra é tão poderosa que vem para nós e nós nem acreditamos muitas vezes que pode funcionar na nossa vida. Mas quando nós decidimos colocar em prática, a unção pega junto com a gente e faz. E essa menina falou, é sério? Ou seja, Deus vai nos surpreender, querido. Deus vai nos surpreender quando você decidir colocar em prática, assim como Jesus fez. Jesus aqui, ele entendeu a missão dele, entendeu aquilo que o Pai deu para ele e decidiu andar à altura. E Deus começou a operar. Vai ser assim na sua vida também, amém? Agora, olha só, eu quero ler esse texto aqui com você. Versículo 9, ele diz assim, ó, e proclamar o ano da graça do Senhor. Em outras versões diz, o ano aceitável do Senhor, né? Outras versões diz, o ano da bondade do nosso Deus. Por quê? Porque é um ano que Deus se pode achar, um ano que nós podemos pregar e Jesus entrar na vida das pessoas, a salvação vir para as pessoas. Agora eu quero que você abra comigo em Isaías 61. Isaías 61. Abre comigo rapidinho aí. Isaías 61 no versículo 1. O interessante aqui é o seguinte. Foi em Isaías 61 que eu comecei a falar que Jesus viria. Foi em Isaías 61 que eu falei que o profeta Isaías profetizou que Jesus viria. Ok? Agora tem uma coisa aqui que Jesus não falou. Tem algo aqui que Isaías profetizou, mas Jesus não falou. Por quê? Porque os profetas da antiga aliança, eles não tinham uma visão clara do que ia acontecer. Muitas vezes eles profetizavam assim. Isaías também profetizou, né? Ele diz, um filho nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ao mesmo tempo que ele viu uma criança, ele viu um governo lá na frente. Ou seja, ele teve visões de tempos diferentes. E Isaías teve a mesma coisa aqui. Ele diz, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos, oh aleluia, e os prisioneiros libertos. Versículo 2, ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, e o dia da ira, de Deus contra os seus inimigos.
Olha só, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Então, Jesus naquele momento, Jesus não fala da ira, não fala da vingança. Jesus fala do ano aceitável, porque era um tempo lá na frente para acontecer. Então esse é o momento, querido. Esse é um tempo não da ira, não é um tempo do julgamento. Nós não fomos chamados para julgar as pessoas, nós fomos chamados para salvar as pessoas. Jesus chegou e disse: chegou o tempo da bondade, chegou o tempo da graça, chegou o tempo da aceitação. Não é o momento da gente olhar para as pessoas e julgar as pessoas. Nessa manhã Deus está levantando uma compaixão no nosso coração pelas vidas, pelas pessoas que muitas vezes eles só estão replicando aquilo que receberam. Eu lembro do meu pai que teve um momento de educação, que ele educou nós que somos os filhos dele, batia, agredia. E depois eu fui ver que ele só estava replicando aquilo que ele aprendeu lá atrás. Mas sabe que quando isso vai mexer com a gente, é quando a gente tirar os nossos óculos de julgamento das pessoas e colocar os nossos óculos de Deus, de compaixão com as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que Jesus se movia com íntima compaixão. E a compaixão é o sinal verde para os milagres acontecerem. Porque se eu e você andarmos sobre a terra, sobre as ruas de Caxias do Sul ou de Bento Gonçalves, olhando as pessoas com indiferença, a unção não vai operar. Mas quando nós olharmos as pessoas como Deus olha, a unção vai começar a operar nas nossas vidas. E nessa manhã, aqui está se levantando, não sei, 200 ou 300 ou 400 pessoas. E os que estão assistindo pelo YouTube. Pessoas que vão estar andando sobre os lugares, cheias de compaixão. Quem pode dar um amém mais forte agora? Porque às vezes quando a gente fala de prosperidade, o amém é muito forte. Mas a unção e o amor e a compaixão pelas vidas faz com que nós andemos diante de pessoas, olhando como Deus olha, e o reino nos patrocina. Porque quando Jesus enviou os discípulos, ele disse: não leva a bolsa, não leva a capa, não leva nada, porque aonde você chegar, o reino vai te patrocinar. Meu Deus, chegou uma unção tão fresca aqui agora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim: de agora em diante, nós não devemos mais olhar as pessoas de um ponto de vista natural. De fato, nós até olhamos Jesus dessa forma, mas agora não o conhecemos mais desse modo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: quando você olhar a prostituta, o mendigo, a pessoa que está sem Deus, a pessoa que está envolvida em religião, não olha a pessoa com um ponto de vista natural, olha a pessoa como Deus olha ela. E o versículo 17, ele nasceu por causa do 16. Porque Paulo fala assim: porque aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Paulo está dizendo: a partir de agora, eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, a partir de agora, que os seus olhos não olhem mais as pessoas de um ponto de vista natural. E Paulo está falando no 17 isso. Sabe por que nós não podemos mais olhar as pessoas com um ponto de vista natural? Porque se elas entregarem a sua vida a Jesus, elas se tornam uma nova pessoa. Aquilo que elas fizeram até agora vai se passar e tudo vai se fazer novo na vida delas. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus, querido. Eu lembro que quando essa realidade entrou no meu coração, eu fiquei incendiado por dentro. E eu oro para que esse fogo queime o seu espírito nessa manhã. Queime. E eu achei interessante. Quem conhece aqui que tem o quartel aqui em cima aqui, né? Nessa rua Tronca, no final tem o quartel.
Um dia eu estava dando aula no Rema aqui em Caxias e tinha um responsável, não sei como é que era a patente dele, se ele era tenente, um sargento, eu não sei. Mas ele estava fazendo aula no Rema. E aí ele chegou para mim assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter um evento lá no quartel, essa semana que vem. E esse evento tem que, todo soldado tem que estar ali. Todo soldado, porque é um culto religioso. E se ele não tiver, ele vai tomar bomba, ele vai ser preso, né? Recebe uma punição, né? E aí todo mundo tem que estar. É aí que você vai lá pregar, pastor. Porque aí não tem para onde fugir, eles têm que estar lá dentro. Eu disse: demorou, é nós, vamos lá. Aí, gente, o que eu estou falando para a tônica do que eu estou dizendo é não considerar as pessoas de um ponto de vista natural. Eu cheguei naquele lugar. E interessante que bateu o horário e eles começaram a entrar. O sargento chegou, me levou até a porta e disse assim, e ficou assim na porta comigo e eu do lado. Aí chegava o soldado, fazia assim, ó, com a cara de bravo, meu irmão. E eu olhei assim, meu Deus. Aí ele fazia aqui, e aí assim: descansar, soldado. Cumprimento, pastor. Parecia aquele né, Capitão Nascimento, né? Cumprimento o pastor. Aí ele disse: a paz do Senhor. Ele cumprimentava e eu assim: a paz. Na minha cabeça eu pensei: meu Deus, como é que eu vou pregar aqui? O povo está todo, e cada um que chegava: cumprimento o pastor, soldado. Meu Deus, como é que eu vou pregar aqui? O pessoal tudo duro. Gente, quando eu peguei o microfone, eu preguei 15 minutos. Mas a unção veio sobre mim. E eu falei de uma forma tão simples do amor de Deus. E aqueles que estavam chegando tão duros, 10 pessoas foram para frente aceitar Jesus. Aquilo que os meus olhos naturais estavam vendo, o coração de Deus, os olhos de Deus entraram lá dentro do coração daqueles homens. E eles começaram a se render ao Senhor. E eu estava ali, impactado com aquela cena. E o Espírito Santo: tem mais. Eu fingindo que não escutei. Ele: tem mais. Eu aqui. E o Espírito Santo falou no meu ouvido: é batismo no Espírito Santo. Eu disse: meu Deus. Dentro do quartel, batismo no Espírito Santo. E tinha um padre na frente. Tinha um padre. Quando eu falei assim: em nome de Jesus, eu quero declarar sobre você. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Vem aqui. Veio mais 10. Quando chegou os mais 10, o padre fez aqui, ó. Eu disse: meu Deus. E agora? Gente, a unção desceu sobre aquele lugar. E 20 pessoas foram cheias do Espírito. As pessoas estavam caíam no chão e o padre chegava. Meu Deus. O que eu estou falando com isso? Eu não sou privilegiado por ter essa unção. Todos os filhos têm. Não, você não me escutou. Todos os filhos têm. Você tem a unção do Espírito. E você pode operar e andar nessa unção. Eu declaro ousadia chegando sobre a sua vida. Bota a mão na sua cabeça aí agora. Eu declaro ousadia chegando sobre você. Você que está aí atrás, o Espírito Santo está te tocando agora aí onde você está. A ousadia chegando sobre você. Eu declaro você chegando diante de pessoas e você nem imaginando, mas saindo palavras da sua boca e a unção tocando essas pessoas. Eu declaro se inaugurando um novo tempo de avivamento em Caxias do Sul. Eu declaro em nome de Jesus essa igreja sendo uma igreja evangelista com uma unção ainda maior do que já está sendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. João capítulo 4, abre comigo. Meu Deus, o Senhor está operando poderosamente aqui, querido. Nesse exato momento a unção de cura já está tocando você. Se você chegou aqui com alguma dor, já começa assim a fazer o teste aí, porque a unção já está tocando você. Eu estava dando aula agora lá em Novo Hamburgo. Daqui a pouco um irmão pegou e falou assim: pastor, no intervalo chegou assim, ele usava óculos. Ele disse: pastor, seguinte, eu estava
lendo a minha Bíblia, daqui a pouco ficou embaçado o meu óculos. E eu tirei o óculos, aí eu vi, meu Deus, eu estou enxergando. Mas eu não tinha nem encostado a mão nele. Foi a unção que tocou, porque a unção é do Espírito. A unção te toca agora, onde você está. Eu não sei qual é a dor que você entrou aqui agora, mas a unção está te tocando agora, aí onde você está. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. João capítulo 4, abre comigo. Deixa eu te explicar o contexto aqui. Jesus está pregando para a samaritana no poço. Quem lembra desse texto tão maravilhoso? E ele fala, né, para ela, né? Se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E Jesus prega de uma forma tão maravilhosa para ela. Só que o interessante aqui desse texto, que a gente vai começar desde o 28. O interessante é que quando Jesus chega no cansado diante do poço, Jesus, é meio-dia e Jesus está com fome. Os discípulos vão comprar comida para Jesus. E Jesus fica ali. Jesus começa a evangelizar ela. E aqui, depois de Jesus ter evangelizado, no versículo 28, acompanha comigo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Porque os discípulos voltaram com a vianda. Entendeu? Versículo 32. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, versículo 33, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe um galeto com polenta para ele, uma laminuta? Será que alguém trouxe alguma comida para Jesus? Porque ele não está com fome. Agora eu quero que você pense comigo algo aqui. Jesus, ele começou a pregar para uma pessoa, querido. E ele estava tão cheio de Deus pregando para essa pessoa que ele ficou até sem fome. Eu não sei se você já ficou assim. Eu não sei se você já começou talvez num culto e começou a unção e você estava aqui orando, daqui a pouco você nem lembra mais da fome. Pelo menos era para ser assim. Porque quando você está envolvido com o Senhor, quando você está envolvido com a vontade de Deus, até a fome vai embora. E Jesus aqui, ele nem lembra de comer, porque ele está tão feliz de ter pregado o evangelho para essa mulher. E os discípulos chegam de uma forma tão natural e dizem: come, Jesus, a gente foi lá comprar comida, come. E essa frase, ela mexe comigo, porque Jesus disse assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Ou seja, os discípulos que andavam junto com Jesus não conheciam esse tipo de comida. Isso me mostra uma coisa. Pode ser que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com tarefas e afazeres dentro da igreja que nós não estamos conhecendo esse tipo de comida. E eu quero falar isso para mexer mesmo a gente hoje, nessa manhã. Será que eu e você conhecemos esse tipo de comida? Porque Jesus falou: eu tenho um tipo de comida, esse tipo de comida vocês ainda não conhecem. Os discípulos que andavam com ele não conheciam esse tipo de comida. E olha o que ele diz no versículo 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade. Deixa eu te perguntar nessa manhã: você está só fazendo a sua vontade na sua vida, ou você está fazendo a vontade de Deus? Vir aos cultos de domingo, isso é normal para todo crente. Estar nesse ambiente, isso é normal. Mas a pergunta é: você está fazendo a sua vontade do seu jeito, ou quer fazer do jeito de Deus? Jesus falou:
a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí o versículo, eu estava no 34, né, gente? Versículo 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu falo para você nessa manhã, abra os olhos, levanta a cabeça. Existe o seu vizinho que precisa de você, existe a pessoa da faculdade que precisa de você. Quem pode dar um amém? Existe essa pessoa do seu lado, o seu convívio, o seu familiar. Abra os olhos. Fala para o seu irmão isso, abra os seus olhos. Os campos estão brancos. A gente costuma dizer, né? Gente, as pessoas estão caindo de maduro. Quem já falou isso, né? Gente, as pessoas estão caindo de maduro. A gente chega para dar um abraço, a gente chega para fazer alguma coisa tão simples, as pessoas, meu Deus, era isso que eu precisava. Sim ou não, gente? Aleluia. Deus é tão bom, querido. E eu estou encerrando a mensagem aqui agora. Vai lá comigo para João capítulo 14. Essa semana a gente atende lá na igreja. A gente tem um projeto social, deles é o Reino para Crianças. E a gente ama mudar a história e a vida dessas crianças. Crianças que chegaram muitas vezes com abuso, crianças que chegaram já que estavam com 12 anos usando drogas, crianças que ficavam de uma coisa tão simples de hoje em dia, né? De tarde só no celular, tão prejudicial como uma droga. E a gente atende essas crianças, essas famílias, e essas crianças estão se convertendo. As crianças estão, olha só a empolgação, essas crianças estão se convertendo. Essas crianças estão vindo para Jesus. Essas crianças já estão, a gente geralmente apresenta lá os membros na ceia, os novos membros. E tinha um adolescente que começou conosco como criança e estava lá, entrando no hall de membros da igreja. E essa semana, a gente conversando com um homem que também é da assistência social lá de Bento Gonçalves. Ele nos falou o triste relato de que um padrasto, ei, misericórdia. Como é que é o nome, gente? É isso mesmo. Uma coisa tão séria que eu ia falar, né? Olha só que horrível. Molestou a filha de 12 anos. Teve relação com ela. Ela engravidou. E pelo trauma que ela teve, ela deu a criança para adoção. E aí ele atende essas crianças que chegam assim. Nosso coração ferveu, eu quero entrar lá. Eu quero chegar lá. Tem crianças de 2, 3, 8 anos, 14 anos, 16 anos, que nunca tiveram uma família e ninguém quer adotar eles. Só que quando eles tiverem 18 anos, eles vão sair. E vão para onde? Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que mexer com o nosso coração. Isso tem que mexer com o nosso cristianismo. Sabe por quê? Deus te deu ferramentas, mas essas ferramentas precisam ser usadas. Nós precisamos alcançar o perdido. Quem está aqui comigo nessa manhã? Vocês têm feito um trabalho tão maravilhoso aqui. O Amor em Movimento aqui é uma inspiração para nós em Bento Gonçalves. O trabalho de vocês é lindo demais. Mas eu posso te dizer uma coisa nessa manhã? Tem vaga. Eu vou dizer de novo. Tem vaga. Pastor, eu não tenho chamado. Você tem. Vou dar aula no Rema essas 2 semanas aqui agora. Ministério, evangelismo. Você tem o chamado da reconciliação. Você tem esse dom, esse chamado.
Pastor, eu nunca falei de Jesus para ninguém. Mas você pode ficar do lado, que nem uma vela. Quem está aqui comigo? E a unção vai pegar em você. Daqui a pouco você está falando. É ou não é, Cris? Posso ler? João 14. A banda pode subir, por favor. João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Eu quero ler de novo o 7. Presta bem atenção no 7, que o 7 é a chave para tudo que eu vou falar aqui agora. Se vocês realmente me conhecessem, Jesus está falando, conheceriam também o meu Pai. E já agora vocês o conhecem e o têm visto. Versículo 8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Gente, pelo amor de Deus, né? Jesus recém falou: se você está me olhando, você está olhando o Pai. E aí Filipe, sem entender nada, ele diz: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Olha só o texto, continua no versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Versículo 11. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Agora, Jesus, ele chega aqui, meu irmão, e aí ele chega para Filipe, e ele traz uma revelação poderosa. Pode tocar, vamos tocar aquela Deus de milagres, eu acho que essa aí é da unção, aleluia. Vamos tocar essa. Você crê que você já vai receber muito de Deus aqui? Já está recebendo, desde o louvor, desde a oração antes, você chegou, já está recebendo, está continuando recebendo, e vai receber com chave de ouro final aqui agora, amém? Presta atenção, Jesus, ele traz uma revelação tão poderosa para Filipe e para nós aqui, porque Deus é Espírito. João 4, versículo 24 diz que Deus é Espírito. Importa que todos os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, quem consegue ver um Espírito aqui com os olhos naturais? Ninguém consegue ver. Mas olha a revelação aqui. Jesus é a parte física de quem Deus é. Jesus é a parte física. Jesus é o Deus físico. As pessoas não conseguiam ver Deus, porque Deus era Espírito. Deus não conseguia se revelar para as pessoas através de uma forma espiritual, até porque as pessoas eram mortas espiritualmente. Mas Jesus foi encarnado aqui, Jesus veio na terra, em corpo físico, e foi a expressão de Deus para as pessoas. João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai o tornou ele conhecido. Aí Jesus chega para Filipe, pode tocar. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Mas pega o que eu vou te dizer aqui. Jesus,
Ele chega para Felipe e falou assim: Felipe, deixa eu te revelar uma coisa. Sabe o Pai? Olha aqui. Quem olhar para mim está vendo o Pai. Aí Felipe fala assim: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Eu entendo isso, sabe por quê? Porque esse é o clamor de toda a humanidade. Toda a humanidade quer ver o Pai, pastor. Toda a humanidade deseja voltar para Deus. Toda a humanidade deseja ver Deus. Toda a humanidade deseja voltar para Deus. E Felipe, não. E Jesus falou: Felipe, não, você não entendeu, Felipe. A dispensação mudou. Mudou a história. Agora quem olhar para mim vai ver o Pai. Aquilo que eu faço, o Pai faz. Aquilo que eu estou falando, é o Pai que está falando através de mim. O abraço que eu vou dar em alguém, é o Pai abraçando alguém. Só que o up vem agora. Uau, era tão grande aquilo que Jesus estava falando, que Felipe estava viajando na maionese. Meu Deus, o que é isso? Aí ele falou assim: mas deixa eu te falar uma coisa, Felipe. Se verdadeiramente você crê em mim, você fará as mesmas obras que eu estou fazendo. Sabe por quê, Felipe? Porque eu vou para o Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou para o Pai, mas você vai ficar no meu lugar. Eu vou para o Pai, mas você vai ficar no meu lugar. Deixa eu te falar, se um Jesus mudou toda a história, botou o diabo entre as pernas e botou ele para correr, imagina 300 pessoas aqui como Jesus. Oh, aleluia! Querido, ele diz: Felipe, você fará as mesmas obras que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus, o propósito de Deus para a humanidade não era só vir um Jesus, era todos se tornar como Jesus. Ele era o primogênito, ele era o unigênito, mas se tornou o primogênito. Ele era o unigênito para salvar, foi o único que salvou, mas ele se tornou o primogênito para nós sermos semelhantes a ele. Oh, aleluia! Fica de pé no seu lugar. Oh, glória a Deus! E eu quero te dizer, alguém aqui já é da época do CD? A gente já tem até que dizer assim, né? É da época do CD para tocar música. Amém, gente? Levanta a mão aí. CD. Ou, quando antigamente ia gravar um CD, agora vocês vão gravar agora é EP que você diz, né? Né, pastor? O negócio é chique agora, é EP. Oh, aleluia. Vocês gravaram aqui, eu vi nas redes sociais, sucesso, vai alcançar o mundo inteiro, amém? Mas antigamente, né, ia gravar o CD e aí se gravava o master. O que era o master? Era o primeiro. O master era o primeiro. E aí depois do primeiro se fazia as cópias. Deixa eu te falar, se pegar para ouvir a milésima cópia, é a mesma coisa que escuta no master. Deixa eu te dizer, meu irmão, você opera na mesma unção que Jesus opera. Você pode fazer as mesmas obras. Oh, aleluia! Você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. Aleluia! Cante! Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é caminho no deserto, ele é luz na escuridão, mas não é só ele, você é a luz do mundo. Jesus chegou e disse: eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz: vocês são a luz do mundo. Aonde você chegar, a luz chegou.
Bota a mão no ombro do seu irmão e diga para ele assim: aonde você chegar, a luz chegou. Deixa eu te falar, o diabo está lascado com você. Eu vou dizer de novo, o diabo está lascado com você. Porque aonde você chegar, a unção chegou. Pois tu estás no controle.